Dividir para conquistar não é um algoritmo, é uma técnica de programação que a gente usa para resolver o mais diverso tipo de problemas. Uma técnica bem eficiente que muitos algoritmos utilizam para implementar suas soluções. Na aula de hoje a gente vai estudar não só o dividir para conquistar, como a gente também vai ver uma aplicação prática que é o algoritmo de ordenação Quick Sort, ok? Primeira coisa que a gente precisa fazer então é entender o que diabos é esse dividir para conquistar. Ok, eu preciso dividir e aí conquistar eu presumo que seja resolver o nosso problema. É por aí. Basicamente, a gente vai separar o problema em duas etapas. A primeira, a gente precisa descobrir o passo base. A gente já aprendeu o que é passo base na aula anterior de recursão, que vai ser basicamente o caso mais simples para resolver um determinado problema. E aí a segunda etapa é descobrir como reduzir o problema geral até o meu passo base. Então eu vou dividir o problema inicial até chegar no meu passo base, ok? Por exemplo, o exemplo que o livro nos traz, nosso livro-texto aqui é o Entendendo Algoritmos, ele vai trazer o exemplo da divisão de um terreno retangular e a gente precisa dividir ele em quadrados de área igual, o maior quadrado de área igual que eu posso dividir meu terreno. Então eu não posso dividir em quadradinhos muito pequenos e eu não posso dividir em áreas retangulares. Eu trouxe aqui no Paint para a gente visualizar, então eu não posso simplesmente dividir no meio, porque aí eu vou ter dois retângulos. Eu também não posso criar um monte de quadradinho pequenininho, porque eu quero o maior quadrado possível. Então o que a gente pode fazer? A primeira coisa que a gente precisa perguntar é qual é o passo base, qual é o caso mais simples. Ora, se eu tenho um retângulo, eu sei que o maior quadrado que vai caber dentro desse meu retângulo é um quadrado que utiliza toda a extensão do lado menor. Então, se o lado menor aqui é 600 metros e o lado maior é 1.400 metros, o maior quadrado que eu consigo colocar dentro desse retângulo é um quadrado de 600 por 600 metros, ok? Mais ou menos aqui. Então, esse lado aqui vai ter 600 metros. E eu consigo colocar outro quadrado de 600 metros aqui dentro, porque eu tenho 1.400 metros no lado maior. Então, eu posso vir aqui e colocar mais um quadrado de 600 metros. As medidas aqui não estão muito precisas, tá? Mas é só para a gente visualizar. E aí me sobra 200 metros, porque 600 mais 600 é 1.200, 1.200 até 1.400, eu tenho 200 metros restantes aqui. Não ficou muito proporcional, mas tudo bem. Foquem nos valores, ok? E qual que é o maior quadrado que cabe dentro dessa nova seção retangular que eu tenho aqui? Esse aqui também é um lado de 600 metros, obviamente, porque é um retângulo. Então, da mesma maneira que a gente pegou o lado menor para definir o tamanho do quadrado, eu posso dizer que cabe aqui um quadrado de 200 metros, certo? De 200 por 200. Esse é o maior quadrado que eu consigo colocar aqui. Mas veja bem, 200 e 600, 600 é um número divisível por 200. Isso significa que eu consigo dividir isso aqui em 3 quadrados. Obviamente isso aqui ficaram retângulos, tá? Mas foque no valor. Vou até dar uma corrigidinha aqui, ó. Nossa, ficou muito ruim. Mas tudo bem. Isso aqui são quadrados, tá? Eu juro por Deus que isso aqui são quadrados de 200 por 200. E não sobrou mais área nenhuma para eu dividir. Como 200 é dividível por 600 é dividível por 200, isso significa que aqui no meu quadrado anterior, que eu tenho 600 por 600, eu também posso dividir ele da mesma maneira. Então eu posso, cada um desses quadradões que eu tenho aqui, esses dois quadrados aqui, eu também posso dividir eles em 3 nesse sentido e dividir em 3 na vertical também para caber mais quadrados de 200 por 200. Esse é o maior quadrado que eu consigo dividir toda a minha fazenda, toda a minha extensão de território. Então, o maior quadrado que eu consigo fazer caber nessa área que foi provida é 200 por 200. Como é que eu cheguei nesse valor? Eu achei um caso base, que é o caso da lateral e da altura serem valores iguais, e dividi o meu problema até conseguir aplicar o caso base. É um pouquinho confuso na cabeça, mas tudo bem, vamos respirar fundo. A gente tem mais um exemplo para visualizar, porque é um jeito diferente de resolver problema mesmo. Se a gente nunca fez isso, é um pouquinho difícil de entender. Por isso que o livro vai bem com calma. Vamos agora para outro exemplo, que é um exemplo mais prático de programação, que a gente vai ter, então, uma lista de valores inteiros e eu quero somar os valores dessa lista. Como é que eu faço isso em Python? Então, eu vou definir uma função soma. Eu vou receber uma lista. Aí eu vou criar uma variável valor igual a 0. E para cada elemento da lista,
falta um in aqui. Eu vou fazer valor mais igual a i, e no final eu retorno o meu valor. Óbvio que eu podia só usar a função sum do Python também, não tem problema nenhum. E aí eu vou printar, então, soma da minha lista 1, 2, 3. Se eu rodar isso aqui, eu tenho a soma 6, ok? Mas e se eu quiser fazer isso de maneira recursiva? A gente estudou na última aula recursão, e agora eu quero exercitar a recursão. Como é que eu faço isso? Eu posso aplicar o conceito de dividir para conquistar. Qual que é o passo base da soma de valores de uma lista? Ora, se a minha lista está vazia, a soma é 0. Se minha lista tem um único elemento, a soma é o próprio elemento. Esse é o caso base, ok? Então, se eu quero fazer a lista ser somada de maneira recursiva, basta eu aplicar esse caso base. Por quê? Se eu tiver uma lista 1, 2, 3, a soma de valores dessa lista é a mesma coisa que eu pegar o primeiro elemento, tirar ele e somar com os elementos que sobraram. E eu posso fazer isso sucessivamente até eu chegar no caso base. Esse caso base aqui eu sei que eu devo retornar o próprio valor da lista e eu resolvo, então, o problema. Então vamos escrever aqui, def soma recursiva, vai receber uma lista também. Então, na implementação eu só vou usar o caso base da lista vazia. Então, if not lista, que é um jeito da gente verificar se uma lista está vazia, eu vou retornar 0. Se não, eu não vou nem precisar escrever o else, tá? Eu posso só retornar. Eu vou fazer lista.pop 0, porque a gente definiu que a gente sempre vai tirar o elemento mais da esquerda, mas tanto faz. Mais a soma recursiva dos valores que sobraram. Então, soma recursiva de lista. Lembrando que o meu pop, ele não só vai retornar o elemento, como ele vai remover o elemento da lista. Então, essa lista que sobrou aqui já é uma lista sem o elemento mais à esquerda, né? Se eu tiver 1, 2, 3, quando eu aplicar o pop, ele vai ficar 2, 3. Então, eu estou fazendo 1, que é o valor do pop, mais soma recursiva de 2, 3. E aí eu vou ir fazendo recursões até chegar em 1 mais 2 mais 3 mais soma recursiva de uma lista vazia. Quando a lista estiver vazia, ele vai retornar 0. E aí eu vou conseguir computar essa soma, vai dar 1 mais 2 mais 3 mais 0. Na teoria tá bonito, vamos ver se na prática funciona. Então vou dar um print, soma recursiva da nossa lista de testes, que é 1, 2, 3. Só deixei aqui, não deixei o print, então tudo bem. Vou dar um clear. A hora que eu executo, tá lá o valor 6, assim como a gente tinha mencionado, ok? Esse é um exemplo mais prático, espero que tenha ficado mais simples da gente entender, visualizar como a gente usa isso na programação. E agora, para a gente consolidar esse conhecimento de dividir e conquistar, vamos para a implementação do Quicksort. Como é que o Quicksort funciona? Basicamente, vamos pensar lá no caso base. Qual seria o caso base para uma ordenação de array? Eu tenho um array bagunçado aqui, por exemplo, eu tenho 2, 5, 1, 3, 10 e 50. 60, pode ser. Qual que é o caso base? Se eu tiver um array vazio, para ordenar ele, eu não preciso fazer nada. Se eu tiver um array com um único elemento, para ordenar ele, eu também não preciso fazer nada, ele já está ordenado. Se eu tiver dois elementos, I e J, ou o meu retorno vai ser o próprio I e J, se I menor que J, ou menor ou igual, tanto faz, ou ele vai ser JI, se J menor que I, ok? Então esses três são os nossos três casos base para ordenação. Para qualquer ordenação, né? Mas a gente vai usar isso para construir o algoritmo do Quicksort. Então eu sei ordenar para 0 elementos, sei ordenar para 1 elemento e sei ordenar para 2 elementos. E se eu quiser ordenar para 3 elementos? Lembrem como é que a gente utiliza o método dividir para conquistar. A gente precisa quebrar o nosso problema em até chegar no nosso caso base. Então, se eu tiver uma lista com 3 elementos, I, J, K, o que eu quero fazer é quebrar essa lista para que eu possa aplicar o nosso algoritmo em 2 elementos mais 1 elemento. Porque eu sei resolver isso. Eu sei resolver para 2 elementos, está aqui a nossa definição, e sei resolver para 1 elemento, está aqui a nossa definição. Como é que eu faço essa quebra?
No Quicksort a gente vai usar uma coisa chamada pivô. Eu vou selecionar um valor que pode ser central, pode ser qualquer tipo de pivô, depois a gente vai discutir sobre a escolha do pivô, e aí eu vou separar a minha lista em elementos menores do que o meu pivô e elementos maiores do que o meu pivô. Vamos aqui no Paint para a gente dar uma olhadinha como é que isso vai funcionar na prática. Então aqui eu tenho um array, ele tem os valores 2, 5, 4, 1 e 10, e eu posso escolher qualquer um desses valores para fazer o nosso pivô. Eu vou escolher o 4, porque ele é o valor central, mas poderia ter escolhido 2, poderia ter escolhido 5, poderia ter escolhido 10, não tem problema. Quando a gente for implementar, a primeira vez a gente sempre vai pegar o elemento mais da esquerda, ok? Mas depois a gente fala sobre isso. Então eu escolhi o pivô, que vai ser o 4, vai ser o elemento central. E como eu falei, então eu quero dividir em elementos menores, em elementos maiores e o próprio pivô. Então essa aqui vai ser nossa nova lista ordenada. O que eu vou fazer então? Eu não vou mexer na ordem dos valores, mas eu vou colocar desse lado aqui apenas os números menores que 4. Então, lendo o meu array da esquerda para a direita, eu vou tirar os valores menores ou iguais a 4 e vou colocar aqui. Nesse caso, o 2 é menor que 4? É, então ele vem para cá. O 5 é menor que 4? Não, então ele vem para cá. O 1 é menor que 4? Sim, então ele vem para cá. Note que eu não ordenei, eu não mexi na ordem. Eu coloquei os elementos em ordem, na ordem que eu leio, mas separando os menores dos maiores. E aí, por último, 10 vem para cá. Nesse caso aqui está ordenado. E olha só, agora eu já sei ordenar listas que têm apenas 2 elementos. A gente já definiu o algoritmo aqui, ó. Se for menor ou igual, deixa assim, se não, inverte. Nesse caso aqui, o 2 é menor ou igual a 1? Não, então eu preciso inverter. E a partir do momento que eu inverter esses dois valores, eu terminei de ordenar a minha lista. 1, 2, 4, 5 e 10. Então o algoritmo tem uma ideia muito simples, ele tem uma nuance que é essa escolha do pivô, mas na prática é muito fácil de resolver. Se eu tivesse mais elementos aqui, 1 milhão de elementos, a hora que eu tivesse aqui uma subdivisão com mais elementos, era só eu aplicar o Quicksort aqui de novo, até chegar no meu caso base, em um dos casos que eu sei resolver, que é o caso para a lista com 0 elementos, com 1 elemento ou com 2 elementos, ok? Bem simples, porém bem sofisticado, bem interessante, é um algoritmo bem legal da gente aprender. Vamos dar uma olhadinha então na implementação prática dele. Então vou definir aqui uma função Quicksort para resolver uma lista, receber uma lista, e aí para os casos de 0 ou 1 elementos, eu já sei, é trivial. Então, if len de lista for menor que 2, eu vou retornar a própria lista, porque eu recebi uma lista com um elemento ou recebi uma lista vazia. Se não, eu não vou usar o else, mas se não, eu vou precisar definir o meu pivô. Nessa primeira implementação, a gente vai sempre pegar o elemento mais à esquerda, porque é mais simples. Então, eu vou fazer um lista.pop0, e aí eu preciso definir os valores menores do que o meu pivô. Para isso eu vou usar uma list comprehension. Então eu vou fazer i for i in lista, if i menor que pivô. Aqui eu vou usar menor ou igual a pivô. E aí eu vou fazer a mesma coisa para os maiores. Vai ser uma list comprehension, i for i in lista, if i maior que pivô. Lembrando que se você usou maior ou igual aqui nos menores, embaixo tem que ser só o maior, senão você vai estar duplicando os valores, ok? Por que é que eu posso fazer essa iteração sobre lista? Porque o pop já remove o elemento na hora que eu faço ele, né? Ele retorna o valor e remove da lista, como eu expliquei anteriormente. E aí, para eu terminar o meu cálculo, continuar o cálculo do Quicksort, eu vou retornar, então, como a gente montou aqui, o lado com os elementos menores, o pivô no meio e o lado com os elementos maiores. Então, eu vou fazer o Quicksort dos menores, mais, lembrando que mais aqui em Python é uma operação sobre listas, eu estou fazendo concatenação de listas, então eu não posso passar o pivô aqui, porque o pivô é um valor inteiro. Eu preciso passar uma lista com o pivô como elemento, mais o Quicksort dos elementos maiores. Agora eu vou chamar então print Quicksort, e aí eu posso passar a lista que eu quiser. Vamos passar a lista aqui que a gente usou no Paint, 2, 5, 4, 1, 10. 2,
5, 4, 1, 10. Vamos rodar e olha só, ele ordenou perfeitamente o array pra gente. Vamos colocar mais elementos aqui. Elementos repetidos, posso ter elementos repetidos, posso ter elementos negativos. Vamos ver se ele ordena. Olha só, ele ordenou perfeitamente. Menos 1, 1, 1, 2, 2, 4, 5, 10, 100, 104 e 1000. Cara, muito legal, muito rápido. Qual que é a complexidade desse algoritmo? Ela vai depender da escolha do pivô. Porque note, se a gente está pegando sempre o pivô da esquerda, o pivô do elemento mais à esquerda, eu vou fazer uma recursão, eu vou ter muito mais recursões, porque eu sempre vou estar iterando sobre o número completo de elementos da lista. Então, para eu ter um jeito mais eficiente de resolver isso aqui, um jeito que a gente pode fazer é pegar o elemento do meio, sempre pegar o elemento do meio da lista. Para isso, muito simples, a gente pode trocar a implementação, a gente vai criar uma variável meio, que é o len da lista, e aí eu vou fazer a divisão arredondando para baixo, né? O barra barra é a divisão arredondando para baixo, e aí o meu pivô vai ser lista.pop no índice meio. E aí, claro, se eu executar tem que dar o mesmo resultado, num array tão pequeno a gente não vai ver a diferença, mas a diferença de escolha de pivô e principalmente a ordem que os dados estão, porque tipo assim, se a minha lista já estiver ordenada, a hora que eu rodar o quicksort, ele só vai varrer ela de uma vez e vai ser rápido, né? Ele só vai passar em um elemento cada vez. Mas se a lista for o pior caso, ou seja, a lista estiver completamente bagunçada e eu sempre pegar o pivô mais à esquerda, a complexidade chega a ser n ao quadrado, que é a mesma complexidade do select sort que a gente viu numa aula anterior. E se for um caso bom, se a gente escolher bem o pivô e não for uma lista que atrapalhe a execução do nosso algoritmo, ele pode ter a velocidade n log n, que é a mesma velocidade do merge sort, que é um outro algoritmo de ordenação que tem uma eficiência muito boa. O que a gente aprende com isso então? O quicksort é legal, mas depende do caso de uso. Normalmente os melhores, os top algoritmos de ordenação sempre vai ter uma coisa em relação a casos de uso, tá? Eles têm casos de uso mais específicos. O quicksort é um algoritmo tão legal, tão bacana, que a própria biblioteca C tem ele implementada nativamente, tá? Ou, não sei exatamente, porque eu não uso tanto C, mas está escrito no livro, tá? Se estiver errado, a culpa é do livro. Por último, eu queria mostrar para vocês uma animação. Lembra do exemplo lá do começo? Na verdade, era para eu ter passado antes a animação, né? Mas eu pedi pro ChatGPT escrever uma animação em Python usando o Turtle. A gente tem vídeo aula de Turtle aqui no canal para a gente visualizar o dividir e conquistar do caso dos quadrados na prática. Então, olha só, uma animaçãozinha bem legal mostrando cada uma das recursões acontecendo. Então, ele vai dividindo cada uma das áreas restantes do quadrado até chegar no caso base, que é esse quadradinho aqui, ok? Bem interessante, só para a gente ter uma visualização. Espero que vocês tenham entendido a aula. Essa questão de notação Big O no final do capítulo, ele dá uma relembrada, porque tem essa questão do caso, pior caso do melhor caso. Lembrando que a notação Big O não considera isso, tá? A gente usa, ela serve mais como complexidade geral do algoritmo. Próxima aula a gente vai ver tabelas hash. Tabela hash é um conceito bem interessante. A gente tem aula de hashlib aqui no canal, se você já estiver precisando utilizar isso na prática, mas a gente vai ver mais a fundo a implementação e como a gente vai trabalhar com elas, ok? Muito obrigado por ter ficado na aula até agora. Se você está na faculdade, tem um grupo aí do curso, manda o vídeo lá que eu tenho certeza que vai ser útil para todo mundo, se estiverem fazendo uma matéria de algoritmos, uma matéria de introdução à programação. Se você gostou, deixa o like. Qualquer dúvida que tenha ficado, comenta que eu respondo todos os comentários. Se inscreve para não perder as próximas aulas e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Muito obrigado por ter ficado até agora e até a próxima aula.